Em boa hora, decidiu um pequeno, mas valioso grupo de admiradores desta casa única na história de Portugal lançar mãos à tarefa patriótica de valorizar um património que, de tão próximo de todos nós, corre o risco de ser mais lugar de veneração de forasteiros do que de conhecimento e empenho de nacionais. Falo dos senhores professores doutores Diogo Freitas do Amaral e Maria da Glória Garcia, apoiados pela senhora diretora, a senhora doutora Isabel Cruz Almeida. Nasceu assim a ideia destes diálogos com o Mosteiro dos Jerónimos, estas conversas de fim de tarde, cujo primeiro ciclo, já foi dito, decorrerá nos próximos meses e a que espero se sigam muitos mais. O intuito, já vos foi explicado, é o de convocar pessoas, mobilizar presenças, dinamizar espaços e potenciar tempos. Talvez daí tenha resultado o pretexto da conversa de hoje, sobre os tempos e os espaços. Conversa que, ademais, me permite reencontrar com incontido júbilo, também já o disse, uma amiga da adolescência, quando havia adolescência, categoria substituída no entretanto pela juventude, nos já distantes anos 60. A senhora professora doutora Maria Luísa Leal de Faria, que tanto tem dado da sua competência, da sua capacidade criativa, da sua alegria de viver e de partilhar, e, claro, da sua inteligência, do seu imparável dinamismo, nomeadamente à Universidade de Lisboa e à Universidade Católica Portuguesa, instituições que muito bem conheço e admiro como aluno ou como professor. Aqui estamos, pois, para suscitar reflexão partilhada que não terá cabal sucesso sem a participação subsequente de todos vós. O lugar, este símbolo de 500, mas um símbolo imorredouro. O tema, o que trouxe de novo e não deixa de trazer ao nosso tempo e ao nosso espaço. E mais do que isso, ao tempo e ao espaço de muitos mais. Um tempo novo. Foi, de facto, um tempo novo para o nosso Portugal, o do auge da epopeia marítima, porque consagrou definitivamente aquela que é a nossa vocação nacional. O sermos plataforma entre culturas e civilizações, oceanos e continentes. Em rigor, os genes dessa vocação vinham de 200, de 300, de 400. Porque tínhamos nascido de cruzamentos vários, culturais e civilizacionais, como de resto todos os povos e nações e Estados europeus. Os desses idos e os mais tarde sedimentados. Mas é só na transição para 500 que ganha plena expressão esse desígnio universal, marcando para todo o sempre, assim o creio, o nosso viver comunitário. Neste passo me atardo um pouco para não esquecer que o caminho trilhado esteve longe de ser linear ou isento de escolhos ou de insucessos, de erros ou de injustiças. É pensar no que havia sido ou seria ou haveria de ser o tratamento jurídico ou fáctico de mouros ou de judeus ou de outras comunidades minoritárias, ou não menos duradouramente de escravos nas terras dominadas além-mar durante muitos séculos do Império Colonial. Esta é uma matéria que tem motivado análise e debate, a justo título, nos anos que vamos vivendo também entre nós. Dirão uns que, salvo raras exceções,
nunca nos penitenciamos pública e formalmente, e em particular os nossos sucessivos responsáveis em democracia, pelos citados erros, injustiças, opressões ou julgos. Obtemperarão outros que o juízo de hoje não pode esquecer ou ignorar os contextos temporais ora julgados. Sendo ou não de Ursenar a feliz expressão, tenho para mim que a história não pode ser aceite a benefício de inventário. Isto é, ela foi o que foi, com os seus altos e os seus baixos, os seus méritos e os seus deméritos, as suas virtudes e os seus crimes. E não vale apagar ou omitir uns ou outros, sequer atrás da explicação de que tempos e mentalidades eram diferentes. O que sucedeu, sucedeu. Assumir toda essa história e a decorrente responsabilidade, positiva ou negativa, não deve merecer hesitação. Disse-o recentemente em São Tomé e Príncipe, depois de o ter repetido várias vezes em Portugal. E acrescentei que assumir responsabilidade é muito mais do que o mero gesto de pedir desculpa, porque não só o recobre, como representa compreender na substância o que foi vivido e como determinou outras vidas e outros destinos, tantas vezes dramaticamente. Mas porque a história não pode, por igual, olvidar virtudes e méritos, não tenhamos complexo de inferioridade quando se cuida de deles falar, evitando um veso nacional que é o de nos menorizarmos ou minimizarmos por sistema, em termos absolutos e em termos relativos perante nós próprios e perante terceiros. Isto para vos dizer que a vocação nacional, com o que teve de melhor e de pior, foi fazendo o seu curso até 500, então se consolidou e não mais deixaria de nos definir durante e após o longo período imperial. Por outras palavras, o tempo tão indissoluvelmente ligado a estes Jerónimos ficaria a ser o nosso tempo para sempre. Atual na eleição do secretário-geral das Nações Unidas, como nas inúmeras missões universais que temos protagonizado. Que o diga um dos promotores destas conversas, ele próprio presidente da Assembleia Geral dessa organização. Aqui se testemunha, em pedra, a afirmação desse tempo, simultaneamente novo e duradouro, que continua a ser o do principal desafio da pátria portuguesa. Nunca abdicarmos de ser plataforma entre culturas, continentes, oceanos e civilizações. E quando nos questionarem sobre uma ideia para Portugal, a resposta, a meu ver, só pode ser essa. A que acabei de enunciar e que me acompanha nestas funções desde 9 de março de 2016. Esperarão muitos que seja um regime político, um regime económico, um regime social, uma meta financeira ou uma formulação doutrinária ou ideológica. Não é. Claro que construir essa plataforma todos os dias, com o respeito das pessoas de carne e osso, em democracia, em liberdade, em solidariedade, efetivando os direitos fundamentais, todos eles, como manda e muito bem a Constituição, que votei e devo fazer cumprir, é muito diferente de a edificar em ditadura ou em contexto de teor não personalista. E que dentro da democracia há, felizmente, muitos caminhos diferentes para os mesmos objetivos constitucionais. Mas para além do desafio, nunca totalmente vencido,
de sermos mais felizes, porque mais livres, mais iguais na capacidade de escolha da nossa realização pessoal e coletiva e na respectiva concretização, mais solidários, mais completos na vivência do repto personalista, importa que não esqueçamos nunca o que é uma mais-valia nossa, correspondente a uma vocação própria, fazermos pontes culturais e civilizacionais. E também essa mais-valia tem de ser defendida todos os dias contra aqueles que pregam naturezas puras que nunca existiram, ressuscitam xenofobias e racismos e populismos na forma ou no conteúdo, ou fechamentos egoístas e exclusivos. É uma guerra sem fim e sem quartel. Inspiremo-nos nesta casa do tempo novo e do tempo duradouro e olhemos para ela sempre como aberta aos outros, aos mundos, à diferença, à humildade de aceitar o que vai para além de nós e nos completa e realiza. Isso mesmo, aceitar novos espaços. Por esta via chegamos ao espaço novo, já não só o tempo novo, mas o espaço novo que os Jerónimos vieram trazer ao Portugal de 500. Novos mares, novos continentes, novas ilhas, novos seres, novas sensações, novas ideias, novos sonhos, novas realidades. Este novo espaço ficou inseparável do novo tempo. O novo tempo só se fez inteiro porque conviveu com um novo espaço. Uma plataforma entre culturas e civilizações é inseparável de uma plataforma entre oceanos e continentes. Foi em 500 que nós nos comprometemos a sermos universais. Para sempre, a termos o mundo como nossa casa. Com o império por uns séculos, hoje pós-império. Repartidos fisicamente por milhentos lugares e comunidades. Repartidos espiritualmente por esses e muitos mais, sem limite físico. Alguns se sentirão confortados pela não partida e chegada, pela certeza do mesmo espaço protegido e inabalável. Esses não somos nós. Escolhemos partir e chegar e voltar a partir, sem cessar. Escolhemos a aventura, o risco permanente, a mudança, sem todavia perdermos as raízes. Somos assim e já não seremos de outro modo. Tempo e espaço se juntaram na nossa vocação e conheceram e conhecem este lugar geométrico como referência cimeira de um desígnio nacional. Mas porque repudiamos os nacionalismos embiocados ou solitários, ou pior ainda, excludentes, que não confundimos com o verdadeiro patriotismo, sabemos que o tempo e o espaço que se expandiram em 500 não são propriedade nossa. Marcam a nossa específica vocação, é certo, mas unem-nos ao universo. Os Brasis e as Índias mais próximas, mais as novas ilhas despovoadas, ou os continentes por nós atingidos, foram, para a época, o abrir de horizontes, o desvendar de visões, perspectivas que contribuiriam para mais mundo e um mundo mais diverso. Todos os dias, aqui, nesta casa, entram centenas, porventura milhares de portugueses e estrangeiros. Todos os dias, aqui identificam uma era da nossa história e vários dentre eles uma era da história universal. Seria bom que somassem a esse maravilhamento, como ao da obra-prima artística e do seu significado localizado num tempo e num espaço, a noção de que aqui se testemunha
como se consolidou uma vocação nacional e também como ficou aberto caminho para que os novos mundos viessem a ser mais um só, e um só mais vizinho da mensagem espiritual originária do cristianismo inspirador do lugar. Uma mensagem radicalmente personalista, radicalmente tolerante, radicalmente teológica, radicalmente fraterna, radicalmente preferencial para os mais pobres, explorados e ostracizados. E porque o combate feito de batalhas constantes não é apenas nosso, é universal, que partamos para ele retemperados por esta casa e pela mensagem que nos proporciona, conjurados a sermos mais e melhores pelos outros, começando por sê-lo em Portugal e por Portugal.